Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, diretamente de onde? Rio de Janeiro, Bienal do Livro, e a gente está por aqui com a editora Chave Mestra no Chave Mestra Podcast. Esse que é o nosso podcast que a gente faz aqui com os escritores da nossa editora. E os escritores trazem para nós aqui muito conhecimento, nós aprendemos muito com cada um deles, porque eles não são só escritores, não, que só não, porque já é muito, mas eles não são apenas escritores, eles também são especialistas nos assuntos que a gente traz, nos temas que a gente traz aqui nos episódios, e a gente está aqui hoje em um ambiente maravilhoso de conhecimento, de aprendizado, e vocês vão acompanhar aí por trás das câmeras aqui, a gente está no nosso estúdio de vídeo, então vocês vão acompanhar aqui os adultos, as crianças, os professores, todo mundo que está visitando a Bienal do Livro aqui 2025. Também depois você vai acompanhar atrás na câmera ali da nossa escritora também. Então tá um ambiente lindo, todo ano tem se superado e é muito bom ver crianças, jovens aqui e professores incentivando, continuam no incentivo aí à leitura, isso é muito bom. Mas agora eu quero apresentá-la, a nossa escritora, que está aqui, ó, neste livro, Inteligência Emocional, 30 Vozes, um Propósito. E esse livro, ele é tão atual para mim, porque a gente está falando aqui em um tempo em que todo mundo está correndo muito atrás de sucesso, prosperidade, mas não sabe muitas vezes que sem a inteligência emocional você não vai muito longe. Você para no caminho. Então a gente vai contar sobre isso e outros temas, inclusive sobre as emoções. O tema da nossa escritora é as emoções como ferramenta para o sucesso. E eu recebo hoje aqui comigo Amanda Ferrari. Tudo bom, Amanda? Tudo bom, Débora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a todos vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Chave Mestra, uma editora sensacional. Estou muito feliz com esse momento e realizada. Que bom. E eu já vou contar um pouco dos bastidores. Será que eu posso? Não sei se eu posso, já vou contar. Mas você estava toda emocionada ali atrás, né? Antes da nossa gravação. Eu achei muito gostoso, recebendo com carinho, né? Outras pessoas vindo para este momento aqui com você, te receber aqui. Isso é importante, né? Falar de emoção é isso, é vivenciar mesmo, né? Não só falar, né? Exatamente. Então, assim, a emoção ela tem que ser sentida, né? E aí a gente tem os momentos exatos para ter aquela emoção. O que a gente não pode deixar muitas vezes é que ela, né, nos domine, vamos se dizer assim. Então, eu recebi uma amiga, uma mentorada muito querida, que a neurociência trouxe para minha vida, a Ronise, ela está aqui. E quando eu a vi ali, torcendo por mim, tanta coisa linda que ela falou para mim por esse momento, né? Porque ela acompanha a minha jornada aí, né? Eu venho estudando esse tema, inteligência emocional, neurociência, há mais de 5 anos. Então, e ela acompanha essa jornada e ter esse carinho dela, né? Esse reconhecimento é muito bom. Ótimo. Então, eu sou assim, eu deixo fluir mesmo as minhas emoções e claro, mas sempre, né, gerenciando aí quando precisa ser gerenciadas. Para que a gente não seja dominado por elas, a gente tenha, na verdade, não controle sobre elas, mas a gente gerencie, que é o que vocês especialistas falam muito, né? Exatamente. Antes da gente entrar no livro, eu quero, na verdade, te perguntar se você tinha a ideia de escrever um livro, se você já tem alguma publicação ou é a primeira com a editora Chave Mestra? Não, é a primeira publicação e eu sempre quis escrever um livro. Eu sempre dizia, e uma amiga muito querida também, desde a infância, da adolescência, a gente falava, porque eu brinco que minha vida é uma história. Então, assim, tudo que eu vou fazer é sempre com muita intensidade, sempre com muita verdade, e eu falo que é um verdadeiro storytelling. Então, ela sempre falava, amiga, você tem que escrever um livro. É um livro de causos, contar os seus causos. E só que Deus é tão maravilhoso, né, que quando me deu essa oportunidade de realmente eu escrever um livro, foi sobre um tema tão atual, né, tão assim, que vem sendo protagonista mesmo da nossa história, né, das pessoas no geral. E eu estou muito feliz e realizada por isso, porque realmente Deus me deu mais do que eu havia pedido lá atrás na infância, né? Que foi realmente escrever um livro com um tema tão impactante, tão importante, e que é o que eu vivo hoje, né? O que eu venho realmente enveredando aí os meus estudos, né, dentro desses temas. E o que você pensou, na verdade, na hora? Claro, o tema ele é bem claro aqui, mas você pensou em algo que você vivenciou ou nas suas experiências como uma especialista? Em que você pensou, o que te inspirou aí a tua escrita?
Então, na verdade, tem, né, todo esse trabalho, mas assim, eu fui estudar inteligência emocional, fui fazer algumas imersões de inteligência emocional, porque eu não estava contente com os meus resultados. Eu queria entender o porquê, né, que algumas coisas eu não concordava, alguns comportamentos que eu não entendia, e realmente eu não estava feliz. Os meus sonhos estavam muito aquém do que eu vinha conquistando naquele momento, então eu quis entender isso. E através de algumas imersões que eu fiz, né, de inteligência emocional, eu conheci a neurociência e aquilo me trouxe assim, o porquê. Neurociência é puro comportamento, né? Então, assim, tudo que a gente pensa, vivencia, né, foca, tem disciplina, o nosso cérebro é totalmente voltado para isso. Ele vai fazer o que realmente a gente dê de comando para ele, né? Então, e isso fez com que, quando eu recebi esse convite para escrever esse livro, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, tem tudo a ver com o meu momento atual. Né? Porque realmente, tanto eu fui para buscar esse tipo de conhecimento para me transformar, para mudar os meus resultados, né? Mudar os meus comportamentos, e hoje que é o que eu vejo que o mundo precisa desse tipo de conhecimento. Né? Então, assim, são temas que estão aí na mídia e tudo mais, mas a gente precisa trazer isso com muito mais força, vamos dizer assim. E o que você acredita, entrando um pouquinho lá no seu tema, no seu capítulo, o que você acredita que vai impactar na vida do leitor, nas pessoas que vão estar consumindo, lendo aí um pouquinho da Amanda Ferrari, o que elas vão ter de melhor aí para impactar as vidas? Que realmente é possível, né? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas, eu acho que eu não consigo chegar ali. Não, se aquela pessoa chegou ali, você também consegue. Né? Basta você realmente determinar as suas metas, saber ter uma consciência realmente do caminho, né, que você deseja seguir, então onde você está, onde você deseja chegar, e realmente se inspirar em algumas pessoas. Né? Então, assim, se eu conseguir, outras pessoas conseguiram, a tal da felicidade, o tal do sucesso, porque cada um, né, enxerga sucesso e felicidade de uma forma, você também pode. E as emoções é exatamente isso, porque ela vai ser sentida, você vai ter aquela emoção, mas o que fazer com ela? Em determinado momento, em determinado, né, ambiente ali que você esteja, né? E isso eu trago muito dentro da temática do livro, também para o ambiente corporativo. Né, principalmente aí, que é um tema que está muito em alta devido a uma nova atualização de uma legislação do Ministério do Trabalho que saiu. Então, relativo aí a riscos psicossociais. Então, eu trago já essa temática aí dentro, sem mesmo saber da atualização da legislação que veio agora. Né, mas eu trago isso para o ambiente corporativo, que eu acho que as empresas, né, os colaboradores, eles precisam ser felizes para serem produtivos. Então, se o colaborador é feliz, todos ganham, né? Ótimo. E você fala aqui também, você traz no teu capítulo sobre a questão do nosso país, que é considerado aí um dos maiores índices de pessoas estressadas no mundo, e também a gente está em um país com maiores taxas de cidadãos ansiosos no mundo. O quinto no que se refere à depressão, isso segundo a OMS em 2017. A gente está em 2025, então espere que isso tem sido crescente. Mesmo a gente falando em um país em que as pessoas estão ansiosas, poucas têm parado também para reconhecer isso, porque eu acredito por isso justamente, estão ansiosas, estressadas, estão na correria. É o que a gente fala, lutando e correndo atrás, a gente não sabe do quê. A dificuldade maior é parar para reconhecer que tem que olhar para dentro de si, né? Porque o emocional é isso, não é, Amanda? É olhar para dentro de si primeiro para ver o que se sente, qual é a emoção que está tendo ali, porque de repente nem sabe o que tem, não sabe como é que vai administrar algo que não sabe o que tem, né? Exatamente, exatamente. E eu, assim, ouso a dizer que esses dados aí são bem maiores. Eu acho que o Brasil pode estar entre o primeiro e o segundo aí país, ainda mais depois da pandemia. Né? Porque assim, a gente vê um movimento muito grande, né, dessa doença, né, que nós podemos considerar crises de ansiedade, depressão, burnout, e isso por conta da pandemia. A gente já se sabia, porque na pandemia foi que eu comecei a estudar neurociência. Então, a gente já falava isso na pós, a gente já falava nas nossas imersões e mentorias que a gente veria esse resultado pós-pandemia. Porque nós somos seres sociáveis.
Nós somos pessoas, nós precisamos de outras pessoas. Um cérebro precisa de outro cérebro para se conectar, para ter essa transformação, essa conexão. Então, na pandemia, com o isolamento social, claro que foi a atitude, né, que tínhamos no momento, mas a gente sabia que isso ia ter um impacto muito grande nas nossas, né, emoções e transtornos mentais. Ótimo. Vamos entrar um pouquinho então no livro. Você fala, claro, já estamos no livro, mas vamos entrar profundo. Eu sei que é spoiler, viu, gente? Vai lá adquirir seu livro, mas vamos entrar um pouquinho mais aí de quando você fala que o quanto não saber gerir nossas emoções impacta no nosso dia a dia. Você vê isso dentro somente das empresas? Eu acredito que não, né? Empresa e pessoal, né? Porque eu acredito que é aquilo também. Na empresa você já consegue mostrar um pouquinho de como você está. E em casa acredito que seja até maior ainda essa exposição, porque você está com pessoas que você conhece. E é onde você consegue se abrir mais, né? Então você visualiza nos dois campos, nas empresas e dentro das famílias, enfim. Nos dois campos, porque nós estamos falando aqui de pessoas. Né? Então, tanto dentro do ambiente, né, casa, social, né, como mãe hoje de um bebezinho de 1 ano e 8 meses, eu já vejo ali algumas coisas e a neurociência me ajudou muito a gerenciar as minhas emoções para ter essa paciência, e entender que tá tudo bem, ele não é uma birra, é que ele não sabe gerenciar as emoções dele ainda. Então, assim, fez com que eu, para ser mãe, esse conhecimento fez com que eu fosse hoje uma mãe muito melhor. Então, acho que dentro de casa, de saber, né, gerenciar e sentir esse momento e colocar a empatia também, né, no sentido de sentir a emoção do outro, isso é muito importante. E dentro do ambiente corporativo a mesma coisa, né? Se você não tem empatia ali pelo seu funcionário, não vê que ele está passando por um problema, né? Não entende, coloca ali só pressão, 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 cria aquele ambiente tóxico e estressante, ele não vai ser produtivo. Né? E aí, consequentemente, quem tem a perder é a empresa. Então, por isso que eu trago essa temática de as emoções como ferramenta para o sucesso, porque se você tem no ambiente corporativo pessoas, né, felizes, engajadas, onde a empresa reconhece, tem alguns programas, né, para que fortaleça essa questão da saúde mental, não tem como dar errado. As pessoas felizes são mais produtivas. Tem um estudo que eu acho que até coloco no livro, pessoas felizes são 37% mais produtivas. Olha só. Então, eu acho que assim, não é saber controlar, não vou ter essa emoção, vou controlar. Não, né? E eu brinco muito que a neurociência, as emoções, ela está aí. Ela é vida. Eu brinco que eu vejo neurociência, inteligência emocional no meu filho, na minha casa, no meu gatinho, né? E a gente leva isso e vivencia na vida, né? Porque é comportamental. E uma vez que você gerencia suas emoções, você impacta em comportamentos diferentes, que impacta em resultados diferentes. Ótimo. Quando você escreveu aqui, tem um trecho que você fala assim: ao aprofundar mais o nosso conhecimento sobre o processamento das emoções como ferramenta para o sucesso, abordarei algumas nuances que são essenciais para o desenvolvimento da inteligência emocional. Quando você fala, não sei se agora você vai lembrar, claro, na ordem, e a gente pode pontuar isso, existe um passo a passo do como a gente... O que é essencial para a gente ter essa inteligência emocional, desenvolver isso? Como que eu posso dizer? É um passo a passo? É o que você fala, né, de autoconsciência, autogestão, mas é um após o outro, é tudo junto, misturado? Como é que faz para ter mais inteligência emocional? Na verdade, ele não é um passo a passo, mas vou se dizer que o primeiro é você ter autoconsciência. Tá. Então, a partir do momento que você tem consciência de que você precisa mudar, né, e aceita isso, a gente fala muito em autorresponsabilidade, né? Então, assim, se você não colocar os seus resultados na empresa que você trabalha, no seu esposo que não te ajudou com o filho, mas o que você está fazendo para mudar? O que você, né, está fazendo para contribuir com essa mudança? Ótimo. Então, trazer para você isso, então, a autoconsciência. Então, assim, eu não estou satisfeito com meus resultados, o que eu posso fazer? Eu preciso mudar. Então, isso já é um ponto, né, para se ter início aí vamos dizer, da inteligência emocional. Sim. A autoconsciência da mudança. Então, eu estou disposto,
né, a ingressar aí numa jornada de transformação. Então eu acho que a autoconsciência de onde você está e aonde você quer chegar, né, tendo total noção aí de que você precisa mudar e que você é totalmente responsável pelos resultados que você obtém hoje e o que você quer no futuro, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois a gente vem, né, com a autogestão, né, acho que tem autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Então, empatia, né, que eu já até dei um spoiler aí, que é realmente você não se colocar, a gente fala muito de se colocar no lugar do outro, não significa que eu vou aí, vou sentar na sua cadeira, mas sim entender o seu momento, né, ter aquela compaixão, se colocar no seu lugar, né, e também não deixar que a sua emoção também muitas vezes me afeta, porque muita gente é tão empático que acaba sentindo tanta dor do outro que vira uma depressão também. Isso eu já vi em casos em famílias, que às vezes a irmã, a tia tá passando por um problema, a pessoa vai ali ajudar, porque se coloca tanto nessa posição de ajudar e de empatia e acaba adoecendo. Então é você reconhecer, saber que você pode ajudar, né? E falar, eu estou aqui para o que você precisar. Ótimo. Né? Eu estou aqui para o que você precisar, entendendo que aquela pessoa também vai ter que se autodescobrir, ter a autoconsciência, porque senão entra também naquele perfil de vou ser empático, como você disse, e trazer a dor do outro e, na verdade, não deixar ele crescer. Não amadurece porque deixa que eu faço, ou deixa que eu resolvo, e na realidade você não está ajudando aquela pessoa, né? Então a inteligência é um equilíbrio mesmo, né? Porque não pode ser nem demasiado empático e também nem no sentido, né, da coisa de ser exagerado, e nem também você deixar de ser uma pessoa que tenha empatia e compaixão pelas pessoas, muitas vezes, que estão ali, não estão tendo aquela atitude proposital, né? De forma proposital, mas porque desconhecem do que tem que fazer, né? Isso na empresa ou na casa. Exatamente. Eu quero te jogar uma pergunta Vamos lá. Sobre, na realidade, o seu trabalho, Amanda. Porque, como você colocou bastante coisa, eu quero que você fale, que é para eu não esquecer de nada. Qual que é o trabalho que você realiza hoje? Você falou que tá aqui com uma mentorada, é isso sua? Isso. E aí, fala um pouquinho, qual que é o seu trabalho? Você faz palestras, mentorias? O que você tem hoje de trabalho que a gente pode destacar aqui para quem está vendo a gente, quem está acompanhando, e quem pode procurar a Amanda Ferrari hoje? Perfeito. Então, eu atuo hoje como consultora de riscos, né, corporativos, e trabalho também dentro do The Neuro Academy, né? Na verdade, eu sou uma parceira ali deles, que eu acabei criando uma amizade, né? E eles me convidaram para participar como mentora de algumas palestras, e aí hoje na pós também que eles desenvolveram. Então eu também sou tutora dessa pós-graduação, então eu desenvolvi ali um plano de tutoria com os alunos, né? E essa moça que está aqui, que é a Ronise, uma amiga querida, ela já fez várias mentorias comigo, então quando eu estava do lado de cá, né, estudando, ela participava junto comigo de algumas mentorias. Hoje ela é aluna da pós, da qual eu sou tutora. Né? E hoje eu estou fazendo esse movimento, na verdade, né? Fazendo esse trabalho. Hoje eu sou CLT, né? Uma empresa de consultoria de gestão de riscos, e aí faço essas outras mentorias, né? Participo de um acompanhamento da mentoria do Dr. André Dravin e da Laís Trindade, e tutora da pós-graduação deles também, do The Neuro Academy. Né, e eu estou nesse movimento, né, de realmente me lançar como palestrante, né, agora como autora, e aí como palestrante eu tenho alguns cursos que eu já desenvolvi, palestras, tanto do livro quanto, né, trazendo esse assunto para a gestão de riscos, então neurociência com gestão de riscos, e até puxando o gancho para essa nova legislação que todas as empresas vão ter, né, que se adequar até o ano que vem. Então eu estou realmente nesse momento, né, com cursos, palestras, mentorias, tudo sendo desenhado aí, construindo. Ótimo. E sendo construído. Né? Mas tem ali o meu Instagram, tem os meus dados, se quiserem a gente pode bater um papo, conversar. Ótimo. Tá? Mas realmente eu estou nesse momento. Tempo de crescimento, né? Porque isso, a gente sempre... Eu falo que a gente sempre está crescendo quando a gente se permite, né, Amanda? Eu acredito que nós, como pessoa, seres humanos, a gente sempre vai estar em desenvolvimento a partir do momento que você quer. Porque nunca a gente sabe algo pela sua totalidade nesse tempo, nesse mundo.
Sempre a gente vai... Eu falo que a gente só vai aprender tudo quando a gente morrer e olhe lá, porque morreu ainda, você não tem mais tempo para isso. Mas você aprendeu até ali. Então, que a gente possa aproveitar e sempre estar crescendo e sempre estarem ascendendo e prosperando. Porque quando a gente fala de prosperidade, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que todo mundo fala aí fora, né? Sim. É realmente isso, buscar o que eu preciso aprender. E quando a gente fala de inteligência emocional, é um tema que está sendo muito abordado, mas que, mesmo sendo tão abordado, muita gente não tem praticado isso. Porque não é tão fácil, simples assim, porque não é uma dica prática, Não. faça isso. Não, é se conhecer, né? Exatamente. E eu digo que é um processo também, né? Então a gente vê aí muitas coisas, né? Em Instagram, curso disso, curso daquilo, coisas rápidas, né? E não é bem assim. Eu falo que é um processo, né? Então, assim, eu venho aí nessa jornada já faz de 5 anos, né? De muito estudo, né? 2 pós-graduações e ainda tenho muito que aprender. E aprendo com os meus mentorados quando, né, estou em aula. Então, é realmente uma caminhada e a gente não pode parar, né? A gente nunca pode parar de estudar, parar de tentar ser melhor a cada dia, né? Seja dentro do seu negócio, dentro da sua casa. Né? Então, é isso que eu quero trazer hoje, assim, para esse mundo, principalmente corporativo, diante, né, que eu sempre atuei dentro do mundo corporativo. E aí a gente vê muito dessas questões, né? Funcionários frustrados com as suas carreiras, frustrados com o seu salário, né? E sempre apontando ali, mas eu não gosto, o chefe é isso, o chefe é aquilo, não estou feliz. E pode mudar, né? Tome as rédeas da sua vida. Ótimo. Né? Você tem algum exemplo, assim, que você pode contar pra gente que, de repente, ou que você tem enfrentado, ou que alguém que chegou até você enfrentou e que pode servir de inspiração hoje aí para alguém que tá vendo e que você conseguiu superar, que você soube lidar na situação que talvez no começo você não sabia, mas você foi aprendendo e esse ponto, esse buraco aqui é o que a gente fala, esse buraco eu não caio mais. Teve algo na tua vida ou de algum mentorado seu que a gente pode passar também como inspiração aí, como exemplo para todo mundo, que você acredita? Eu posso falar de mim mesmo, porque assim, eu busquei, né, conhecimento, eu busquei essa parte de inteligência emocional justamente para me conhecer, porque eu não estava feliz com os meus resultados e eu sempre brinquei, né? Nossa, todo mundo, mas você é a menina dos porquês. Mas por quê? Tudo você pergunta por quê. Então, assim, tudo eu queria entender, ter uma razão, né? Então, tinha sempre em trabalhos, em próprios, né, relacionamentos também. Porque às vezes você, dentro de um relacionamento, você está vivendo ali um relacionamento, muitas vezes abusivo, que você não está feliz, mas você se permite ficar ali. E por quê? Se você não está feliz, por que você está ali? Né? Então, assim, eu vejo isso por mim mesmo, dentro dessa questão, né, de relacionamentos, questões profissionais, que muitas vezes, né, trabalhei em empresas que não era reconhecida, sofria tipo de assédio, né, moral mesmo. Estava comentando com o pessoal que eu tive uma reunião logo cedo junto com a minha amiga, e a gente estava comentando exatamente sobre isso, de um ambiente tóxico onde eu sofria, né, e muitas vezes você não sai daquela situação, você aceita, mas não aceita, né, você fica naquele conflito. Então, assim, por quê? Então, assim, é realmente a gente parar e pensar e perguntar o porquê que você está naquela situação e o que você pode fazer para mudar. E todo mundo pode mudar. Né? Eu vou pegar aqui a frase do meu amigo, mentor, né, André Davin: o cérebro é treinável. E uma vez que a gente consegue gerenciar e realmente ditar ali o que você quer para a sua vida, né, e colocando isso com pensamentos e atitudes, né, o seu cérebro muda. Ótimo. Você faz neuroplasticidade, você faz novas conexões. E neurociência é comportamento. Se você muda a sua forma de viver, seus ambientes, né, muitas vezes nós somos a média aí das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você muda seu ambiente, muda a sua comunicação do que você vem buscando, né? O que você está rolando ali no Instagram? Ótimo. Que tipo de informação você está buscando? Né? Então, se você muda toda essa parte, essa mudança de mentalidade, você muda seus resultados, você muda seus comportamentos e muda seus resultados. Então, isso serve para tudo, na vida, na sua saúde, no seu negócio. Né? Então, eu tenho esse exemplo como Amanda mesmo. Eu falo que tudo isso que hoje eu for dar uma palestra é porque eu iniciei sendo meu próprio estudo de caso.
Vamos Você dizer assim. acredita muito? Agora, pergunta aqui de que muitas pessoas fazem, muitas pessoas sempre estão falando desse tema do empilhamento, da neuroplasticidade, fala muito dos novos hábitos. Isso é possível fazer para quem está vendo a gente? É possível fazer mesmo que a gente não queira? Ah, eu não quero. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tenho determinada. Eu não tenho empatia, eu não tenho algo aqui que enfim, não vai fugir da minha lembrança aqui, da minha memória. Mas se eu começar a me posicionar daquilo, então o que a gente fala da pose, do posicionamento dos ombros, da fala, da postura, e eu começar a fazer, que é o que muita gente fala, mas eu não vou fingir o que eu não sou. Não é fingir, é de você começar a ter a postura de quem você gostaria de ser. Isso é real? É real. É real. A gente tem uma frase, né? Que eu acho que é da Anne Candy, se eu não me engano. Não me lembro agora. O nome dela. A gente vai mas procurar depois. Treine até se tornar. Isso, treine até se tornar. Né? Então, assim, se você se posiciona diferente, né? Isso vem até uma questão mais profunda até, de identidade, de crenças, né? Então, assim, eu não estou feliz com a pessoa que eu sou hoje. E eu preciso me posicionar de forma diferente. Então, você vai o quê? Frequentar ambientes diferentes. Conviver com pessoas que você quer se tornar. Então, assim, eu quero ser jogador de futebol. Você vai ficar lá jogando basquete? Vai. Quero ser jogador de futebol? Vou lá, vou assistir o jogo, vou em ambientes que se frequenta para isso. Sim. Né? Então, assim, você se coloca em movimento. E essa postura, que é toda uma comunicação, né? Então, vestimenta, comunicação, onde você está, tudo isso são comandos para o seu cérebro de quem você quer se tornar. Uhum. E para o seu cérebro, isso é muito importante, você se colocar em movimento, você dá esses comandos para ele, porque senão você vai ficar ali na mesmice, porque o seu cérebro, um dos pilares dele é a economia de energia. Então ele consome aí 20% da nossa energia corporal. Então ele tá assim, se eu tô na zona de conforto, tá ótimo. Para que eu vou mudar? Tô bem aqui. Tô bem aqui. Então assim, quando você sai da zona de conforto, você pode ver que você faz alguma coisa diferente, você se sente meio incomodado. Se você tá fazendo alguma coisa que você nunca fez antes, você se sente meio incomodado. Porque é o seu cérebro falando pra você, para, isso aqui não tá legal, eu tô gastando mais energia, não tá legal. E o hábito, a mudança de hábito é justamente isso. Quanto mais você vai fazendo aquilo com que você, né, deseja se transformar ou obter, que isso vale para metas, objetivos, sonhos, você tem que se colocar em movimento, né, primeiro para isso. Sim. E ter essas atitudes, né, ter foco, disciplina, vem outras coisas aí. Mas a criação de hábito é justamente isso. Você tem um objetivo que você quer, você tem que dar ali um gatilho, o que me motivou a isso, né, que é o looping do hábito que a gente chama, né? Eu tenho que ter ali um gatilho que me motiva a isso, eu tenho que estabelecer um processo para isso ter. Ótimo. Então eu vou estar num ambiente, eu vou frequentar o ambiente, eu vou ler um livro diferente, eu vou fazer algumas coisas que me levam para o objetivo que eu quero alcançar. Exatamente. Né? E aí você tem a sua recompensa. Então, quanto mais você tem algo que você conquistou, que nem eu escrevi o livro, fiquei super feliz, comemorei, jantei fora, tal, porque isso pro meu cérebro é o quê? Recompensa. Então, meu cérebro fala assim, cara, eu gostei disso. Eu vou agir mais, vou liberar mais dopamina para que a Amanda faça mais o que ela quer. Então, agora, vou querer dar uma palestra. É um sonho, é um objetivo, me movimentando para isso. Quando eu der a palestra, vamos comemorar. Dopamina, que é, acho que a questão ali do circuito de recompensa. Né? Então, assim, a gente sempre tem que comemorar as nossas vitórias. E isso, conforme a gente vai comemorando as nossas pequenas vitórias, por menores que sejam, né? Que você fica um degrau mais próximo do seu objetivo final, vamos dizer assim. E quanto mais você comemora, mais o seu cérebro entende que aquilo é bom, que aquilo é real. E ele vai te motivar ainda mais a você correr atrás dos seus objetivos. E isso acaba se tornando um hábito. Né? Então, assim, não existe esse negócio. Não, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Repetir. Em 21 dias eu tô bala. Não, isso depende de todo um processo também cerebral. Né? Então, assim, claro, a repetição te leva à perfeição. É igual ao aprendizado. Né? Quanto mais eu repito, mais eu aprendo. Né? Então, o hábito é a mesma coisa. Né? Então, assim, se você quer emagrecer, você vai ali em mudança de alimentação, mas se você fizer um dia só, não vai ter resultado. Vai pra academia, se for um dia só, não vai ter resultado. Você tem que ir todos os dias, e mesmo que não queira. É uma disciplina, na verdade, e usar o seu cérebro a seu favor. Exato. Que ele já, como você disse, ele automaticamente é melhor ficar, tá tudo bem aqui, a gente já vai aceitando. Não, o menor esforço é o melhor. E na realidade você tem que
é entender que ele vai se adaptando àquilo que você também vai trazendo a ele, né? A gente vai... É um comando que se faz e que você vai caminhando para frente. Eu acredito que é muito importante pessoas como você. A gente está quase encerrando aí nosso podcast, mas eu acredito, Amanda, que é muito importante escritoras como você trazer isso pra gente, porque abre a visão de muita gente. Eu sei que ainda é um tema que é muito falado, mas que as pessoas ainda não estão entendendo mesmo o mais profundo dele, porque a realidade é essa. A gente vem de padrões diferentes, tanto no corporativo. Eu mesmo venho de padrões totalmente diferentes, em que a gente tinha uma liderança, tinha até colegas ali de profissão, não era só o líder, mas os colegas, a gente já sabia o que o outro queria num olhar, a gente já sabia que, olha, precisa fazer isso, acabou, ninguém falava nada, porque a gente queria fazer. Uhum. E hoje a gente vem em um outro tempo, em que as pessoas realmente, elas são treinadas de formas diferentes. E é preciso de inteligência emocional para isso, para que a gente realmente saiba como fazer isso e saiba entender também o que o outro precisa. Como você fala muito, eu quero deixar para você, antes da gente encerrar, se eu, de repente, deixei de perguntar algo para você do corporativo. Porque você pode beber só água que dá tempo. Porque como você fala muito do corporativo, né, que é o teu foco, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. O que eu não tenha te perguntado e que, de repente, você acha importante a gente falar, de algumas questões que você visualiza no campo do profissional e que você acha que é importante a gente trazer aqui, antes da gente encerrar. Eu acredito que, assim, falta um pouco a mentalidade das organizações de entender que, realmente, pessoas são o seu maior ativo. Nós precisamos de pessoas. Né? Então, hoje vem aí, né? Todo mundo fala muito de inteligência artificial, né? Muita gente já veio conversar comigo a respeito disso, que vai substituir o humano, vamos perder o emprego e tudo mais. Não, né? Então, assim, a gente, claro, inteligência artificial está aí, a gente precisa, né, estudar, entender, enfim, mas somos pessoas, todo mundo precisa de pessoas. Uhum. E as corporações precisam entender isso, cuidar de gente, né? Porque realmente não vai ter uma empresa que vai ser 100% aí automatizada, né? Vai ter que ter alguém ali para ligar a luz, pelo menos. Exato. Então, eu acho que falta um pouco disso. Como eu trabalhei em algumas multinacionais e eu via muito isso, a gente vista como um número, né? Simplesmente uma meta que, né, deve ser batida. Exato. E isso traz, principalmente, né, como eu voltando um pouquinho aí da questão da pandemia, pessoas que ficaram inseguras, né? Será que teremos emprego ou não? Será que vamos conseguir pagar nossas contas ou não? Né? Então, as empresas também têm que ter esse tipo de empatia, que estamos vivendo ainda esse período, né? Que as pessoas estão adoecidas, as pessoas estão preocupadas, né? E realmente é um ganha-ganha. Exato, né? É o ganha-ganha. Como eu disse, se a empresa entender isso, cuidar de pessoas felizes vão ser mais produtivas, a empresa vai ganhar, vai ter lucratividade. Não adianta ela querer ali um lucro a qualquer preço, Sim. sobre pressão, sobre vai trabalhar de final de semana, vai trabalhar 12 horas, 20 horas. Aquela pessoa não vai produzir. Tem que entender que tem um bebê em casa, um esposo em casa, uma família que também precisa. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que é tudo um equilíbrio, né? Entre a pessoa ali, funcionário, né, e a pessoa que tem uma vida social, uma vida Sim. pessoal. Né? Então, acho que essas empresas, a partir do momento que elas entenderem isso, que o lucro está totalmente atrelado também ao tratamento que eles dão aos seus colaboradores, acho que a conta só tem a fechar bem, entendeu? Ótimo. A gente está encerrando o nosso podcast e eu quero que você fale, Amanda, em uma frase rápida, em formato de chave, que a gente fala que é editora chave mestre, então vocês vão finalizar com uma chave. E virando para tua câmera ali, para você trazer uma chave que abra aí, para quem está vendo a gente, para que abra uma porta importante para ela. Traga uma chave para a gente aí. Olha, eu acho que são duas palavras aí que me movem. Conhecimento e ambição. Mas uma ambição aquela, não entendam como aquela, né, a qualquer preço, em cima de qualquer pessoa. Mas sim para você ter uma motivação. Não é errado você ser ambicioso, você querer algo melhor para você, para sua família, dentro da sua carreira, dos seus negócios.
né? Então eu acho que conhecimento, porque como eu falo no meu livro, ele é libertador. E quando você tem conhecimento, muito difícil alguém consegue parar você, quando você tem um propósito. Né? Então, e essa questão da ambição, que realmente te move, te dá, quando você tem um direcionamento, eu quero chegar ali. Então você se move, se você se coloca em movimento para chegar ali. Então nunca deixe de ter ambição, porque se você deixa de ter ambição, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Acho Quero que te é isso. agradecer muito, muito mesmo, Amanda. Eu que agradeço. Que você tenha muito sucesso ainda mais, não só com a publicação desse livro, fazendo parte agora do nosso time, da editora Chave Mestra, mas também de todos os outros trabalhos que você já realiza antes de ser nossa escritora. Então continue sendo essa bênção na vida de outras pessoas, esse impacto que você leva e tudo que você tem trazido para essas mulheres e para esses homens também, que você atende homens também, é isso? Sim, sim. Não, então, total. homens e mulheres, então todos que são do corporativo e todos que vocês querem aprender mais sobre não só esse tema, mas outros, então é só procurá-la. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Débora. Quero agradecer a você por toda a sua condução, sua simpatia, né? A Chave Mestra, que é uma editora espetacular. Sempre desde o início do projeto, né, do convite, que eu fiquei muito honrada e feliz, a condução de vocês em todo o processo e aqui também para a organização da Bienal, para a gente estar aqui nesse momento especial. Eu quero agradecer demais vocês. Ótimo, Estão muito de parabéns. obrigada, viu? Obrigada mesmo em nome da editora. E eu, claro, vocês me veem aqui em frente às câmeras, mas tem toda uma equipe aqui que faz parte com a gente. José que está ali na gravação. Também toda a equipe que faz o agendamento, que faz aqui tem uma equipe show, que eu falo, se você não conhece porque você está aqui no YouTube, corre lá no nosso Instagram, Editora Chave Mestra, que você vai ver os bastidores, a nossa equipe aqui também, mostrando tudo um pouquinho do nosso dia a dia, e em especial agora que a gente está aqui na Bienal do Livro. Então, muito obrigada mesmo, viu, Amanda? Em nome da Editora Chave Mestra. Eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você também que esteve com a gente até agora, até o nosso próximo episódio. A gente se vê em breve aqui, Rio de Janeiro, Bienal do Livro. Tchau, tchau.